Nação flamenguista, o Flamengo, né? Já sabe o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. O Internacional, né? O Internacional que vem numa queda de rendimento gigantesco, né? Inclusive, perdeu o seu jogo ontem para o Fluminense, né? Um Fluminense que, para mim, tem um time razoável, né? E aqueles que diziam que o Internacional era favorito, que poderia ganhar tudo, agora que chegou a hora da onça beber água, né? Chegou a hora decisiva, né? Será que o Flamengo vai ter dificuldades contra o Internacional, né? O Flamengo tem um bom time, está numa grande evolução. Hoje joga um bom futebol. Passou por cima de alguns adversários aí fácil, né? Mas vale ressaltar aqui que não vamos passar pano. Não fez uma boa primeira fase. Mas mesmo assim, pessoal, os torcedores do Internacional estão preocupados, né? Porque sabem que pegaram o melhor time da Libertadores, né? Eles sabem que no fundo, o Internacional vai ter grandes dificuldades, né? Apesar de ser umas oitavas ali complicadas para o Flamengo, mas a chave do Flamengo bastante favorecida, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, é o canal do Fabiano Baldassi, link da descrição. Vamos ver o que os gaúchos acharam do sorteio. Vamos lá, pessoal. Proposta do São Paulo do Atlético Nacional. Do Atlético Nacional. Se eu não me engano, Vélez e Fortaleza estavam no mesmo grupo, não? Acho que sim. Vamos lá. Ali, ó. Flamengo. Opa. Cruzem os dedinhos, peguem sua fé, não importa para quem tu tenha fé, torce para não vir o Internacional. É o jogo mais complicado. Abrindo a bolinha do pote 1, a bolinha do pote 1, Internacional. Confronto de 2019, né? Inter que enfrentou o Flamengo em 2019. Vamos ao Rio de Janeiro, jogos complicadíssimos, Internacional e Flamengo. A sorte do Inter no sorteio nunca decepciona, né? Cara, tem que classificar pelo que via. Então não tem como escolher adversário, né? Podia pegar o Universitário, né? Universitário do Peru. O Inter não teve sorte no sorteio, assim como São Paulo não teve sorte no sorteio. Cara, poderia ser um adversário mais simples, mas o Flamengo é uma potência do futebol, né? Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio, reencontro de 2019, quando o Inter foi eliminado pelo Flamengo. Quem sabe vai ser diferente agora. Ó, o Palmeiras se deu bem, Universitário do Peru. Palmeiras que cai na chave do São Paulo. Universitário do Peru, ó. O Palmeiras, Universitário do Peru, Atlético Nacional e São Paulo estão no mesmo chaveamento. O Inter tá com Fortaleza, Vélez, Flamengo e... Bom, o do Inter tá um... Pô, cara... Eu te confesso que não gostei. Flamengo para depois, né, Jardim? Libertad do Paraguai entra no lado do Inter, no chaveamento do Inter, tá? Libertad do Paraguai. Cara, passando pelo Flamengo, a coisa facilita bastante, pelo jeito. Tá parecendo a chave mais fácil. Aparentemente, tá? sim. Vamos ver quem vem agora do grupo 1. Cara, não vai ser complicado, tá? Pode vir o River Plate, complicou bastante, tá? Na chave do Internacional tem Flamengo, tem Inter, tem Vélez. Foi pra cima. Olha que coisa horrível tá lá em cima. Atlético Nacional, São Paulo, Libertad, River Plate, Universitário e Palmeiras. É muito mais complicado o chaveamento lá. O Inter pegou o Flamengo? Ok, pegou o Flamengo. Mas o Cerro Porteño também um adversário caiu no grupo do Inter. O Inter pegou o Flamengo, que é o adversário talvez um dos mais difíceis, mas o chaveamento geral do Inter não tá ruim. Não tá ruim até o momento, Jair. Teremos provavelmente agora o Cerro. E chama atenção, Jair, uma informação importante: o Arrascaeta está fora do primeiro jogo contra o Inter, porque ele tomou o cartão amarelo e está suspenso para o primeiro jogo das oitavas. O Flamengo não tem Arrascaeta para enfrentar o Inter no primeiro jogo. Entrou um Estudiantes que já não é mais aquele Estudiantes, né? Tá bom o chaveamento do Inter, Estudiante Lucas Salário, né? O Inter provavelmente enfrenta, se passar pelo Flamengo, Estudiantes ou Cerro Porteño. É o que me parece que tá pela montagem que tá ali. Vamos ver na sequência. Não é o meu Estudiantes, mas é um bom Estudiantes, tá, Jairo? Penharol pegou lá em cima. Olha que grupo complicado do lado de lá. Olha outro grupo. Acabou de cair a LDU e o Botafogo. Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo, LDU, Libertad, River Plate, Universitário e Palmeiras. É complicado. Cara, Complicou, Gê. Tu queria, Amir, o Flamengo? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Ali, ó, agora chaveou. Cara, Flamengo Internacional. Vamos lá, é um Flamengo de um Felipe Luiz que faz um bom trabalho por lá, campeão, mas, cara... Pra te ganhar um título como a Libertadores, não tem como escolher adversário, impossível, né? Mas eu vou fazer uma constatação aqui. Vamos lá.
O último jogo que o Inter jogou bem no Campeonato Brasileiro foi diante do Flamengo. O primeiro jogo, jogou muito bem contra o Flamengo lá no Rio. É um jogo tradicional. O Inter não é, por exemplo, se eu me lembrar um time que geralmente abre as pernas pro Flamengo, o Grêmio. O Inter não é o Grêmio. O Grêmio, se fosse enfrentar o Flamengo numa Libertadores, já saberia que estava eliminado. O Inter não. O Inter costuma estar frio, hein? O Inter costuma dificultar um pouco a vida do Flamengo, Girardello. Exatamente, o Inter que empatou lá no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Olha, Jairo, se avançar do Flamengo, pode ter uma vida bem fácil na Copa Libertadores. Eu acho que a gente tem, Gui, eu vou te pedir em seguida, o histórico de Inter e Flamengo e Libertadores, tá? Que o Paulinho gravou pra gente. Ele gravou 4 históricos que já tinha. Então vamos ver o que o Paulinho falou de Inter e Flamengo na Libertadores, cara, que eu acho importante. Jairo, o Inter enfrentou o Flamengo em 2 edições da Copa Libertadores da América. Em 1993, na fase de grupos. Depois, em 2019, nas quartas de final. E o histórico colorado não é bom na Libertadores contra a equipe do Flamengo. Lá em 93, sob o comando do técnico Antônio Lopes, o Inter ficou inclusive na última colocação do grupo, que tinha, além de Inter e Flamengo, os 2 colombianos, o Atlético Nacional de Medellín e também a equipe do América de Cali. O Inter que empatou no Beira-Rio com o Flamengo em 0-0 e perdeu no Maracanã por 3-1. Já em 2019, com o técnico Odair Hellmann, o Inter também foi eliminado, mas daí, nas quartas de final, jogando no Maracanã, o Inter foi derrotado no finalzinho da partida, tomou 2 gols depois dos 30 minutos do segundo tempo, perdeu o jogo por 2-0 e no Beira-Rio, quando vencia o jogo por 1-0, tentava chegar ao segundo gol para levar a decisão para os pênaltis, tomou o gol de empate. Então, perdeu no Maracanã por 2-0, empatou em casa em 1-1 e foi eliminado nas quartas de final em 2019, portanto, contra o Flamengo. O retrospecto do Inter na Libertadores não é nada favorável ao Internacional. Na fase de grupos da atual Libertadores, o Flamengo ficou na segunda posição no grupo C com 11 pontos, a mesma pontuação da LDU, que fechou a chave na primeira posição. 6 jogos do Flamengo na fase de grupos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Flamengo só perdeu para o Central Córdoba no Maracanã por 2-1 e, inclusive, o time argentino Central Córdoba que não passou de fase. Passaram LDU e Flamengo e a única derrota do Flamengo foi em casa e para o Central Córdoba da Argentina, Jairo. Valeu, Paulinho. Valeu, Paulinho, sempre com a gente. Paulinho que daqui a pouco vai voltar com a gente aí para trocar uma ideia. Cara, acho que a nossa expressão no momento do sorteio falou muito sobre o adversário do Inter. Juliano Machado, eu quero ver o que a galera tá falando sobre esse sorteio, Juliano. Vamos nessa aqui, ó. A galera tá falando bastante sobre essa questão de ter pegado o Flamengo. O Apolo tá aqui, ó. Passando o Flamengo é final. O Yuno tá falando aqui que é foda o Varmengo, vamos pra cima, mas lembrando, né? Não é arbitragem brasileira, pelo menos arbitragem sul-americana, não sendo brasileira, óbvio. Leal, agora esse grupo vai ter motivação. Ruth, Flamengo não teve sorte no sorteio, vamos que aqui é Inter. Yuno tá falando, vamos passar pelo Flamengo. O Gustavo disse que tinha profetizado aqui, falou, eu disse que seria o Flamengo. O Michel Prudêncio está falando aqui, ó, que podia ser pior, podia ser o Palmeiras. Gostou de ter pego o Flamengo. O Leal também, que ó, eu disse Flamengo. Samanta trouxe um ponto, que o Flamengo vai voltar cansado do Mundial. Vocês acham que o Flamengo vai se desgastar tanto nesse Mundial a ponto disso? Mas o Mundial, o primeiro confronto das oitavas de final tem um tempinho depois do Mundial, né? Não é uma semana depois, uns dias depois. O Flamengo nem vai muito longe também no Mundial, né? Mas o Flamengo também no Mundial pode ser uma grande decepção. Óbvio que a gente acaba não esperando isso. Eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo, mas aí pode causar até uma crise, né? O Flamengo que se classificou ali com sofrimento. O Flamengo ganhou a última partida da Copa Libertadores da América e saiu vaiado pelo Maracanã inteiro. O Flamengo não está desempenhando um futebol tão maravilhoso assim que a gente tem calma. Luiz P7, somos azarados. PQP, primeiro grupo da morte, depois o Flamengo. Reclamando aí. Mas tem um detalhe aí, né, Luiz? A gente está pronto. A gente está pronto. A gente foi o que enfrentou os adversários mais complicados. Então o Inter está pronto para isso. Daqui a pouco o Baldacinho vai entrar aqui e vai falar. 3.600 telas com a gente, 1.400 e Internacional. Obviamente o Inter estará nas quartas de final da Copa Libertadores. A gente tem que ser otimista. Eu não estou desprezando aqui o Flamengo, obviamente que não. Não seria louco a esse ponto, mas é complicado.
E esse confronto pode se repetir, né, Jair? Na Copa do Brasil. Aonde? Na Copa do Brasil. Começa a estragar o meu dia por completo. Pode se repetir na Copa do Brasil. O Inter vai ter férias. Então, uma das vantagens do Inter perante o Flamengo, que era 15 dias de férias e começará uma intertemporada. E quando eu falo intertemporada, não é porque é o Inter. Qualquer time é intertemporada porque é no meio da temporada, tá? Entenderam? Tamo legal? Isso é uma vantagem, né? Fala, Gira. Exatamente. Enquanto que o Inter sai de férias no dia 13 até o dia 28, tá? O Flamengo enfrenta no Super Mundial o Esperance, o Chelsea e o Lyon. Ou seja, vai ter 3 confrontos enquanto o Inter tá de férias. Eu tô comendo. Acho que é Brenner. Ô, Jair, a gente tem aqui as possíveis datas dos jogos. Bora. Não, o Inter vai ser quarta-feira entre Flamengo. Porque provavelmente é o jogo da TV, Flamengo, vai ser quarta-feira esse jogo, Flamengo e Inter. TV, né? Ok, então, mas só para as datas das oitavas no geral, então. 12, 13 e 14 de agosto são os primeiros jogos, os jogos de ida. 19, 20 e 21 de agosto são os jogos da volta. Então, segunda semana e terceira semana de agosto, idas e voltas das oitavas. Eu acho muito difícil a Globo, vamos lá, não pegar Flamengo e Inter, né? Acho muito difícil. bem Mamãe, difícil. né? Agora, vamos lá, né? Mamãe do Flamengo. É mãe do Flamengo. Mãe do Flamengo, né? Porque não tem outro confronto brasileiro desse nível. Sim. Não, mas vamos lá. Vamos tentar olhar pelo copo meio cheio, tá? Também tem a questão da gente ter reforços até lá, né? Não, eu digo reforços do elenco. Vamos lá, mercado. Pode estar à disposição. Tá. Um Fernando, que daqui a pouco pode ter sido algo um pouquinho mais sério da saída de ontem, vai estar à disposição. Tá, me dá reforço. Bernabé. Me dá reforço fora. Vamos torcer. Me dá reforço fora, eu tô precisando de uma luz. Ah, mas é que daí se a gente for pensar nisso, a gente tá ferrado, porque daí a gente vai pegar um Flamengo que tá trazendo o Jorginho, entendeu? Não tem. Qualquer jogador que vira agora no meio do ano... A pergunta é, o Jorginho pode jogar? Vai estar tempo, tá inscrito? Vai. Vai. Mas não tem janela? Não vai ter o Arrascaeta, vai ter o Jorginho. É só isso. Não, mas cara, eu acho que assim, ó... Talvez o Zico farde também, né? Eu acho que eu acho que a gente tem um grande ponto de jogar a segunda partida em casa. Porque, cara, vai com uma estratégia, né? Eu concordo contigo, ainda mais esse Inter que goleou o Fluminense ontem, que vem fazendo atuações maravilhosas. Não viaja pro Rio de Janeiro, já. Não viaja assim, pro Rio de Janeiro, então você já perdeu, já. Não, mas deixa pra gente se a gente acredita. Quer fazer esse jogo lá? Vamos lá, vamos assinar Eu tinha um repórter que me dizia, não, esse ano eu quero só um jogo, tá? Só um jogo fora, eu quero no Maracanã. Eu falei, não quer mais nada, irmão. Primeira viagem, tu quer Maracanã já, né? Os guri. Vamos sofrer em Juí um pouquinho, né? O Thiago foi o primeiro que me pediu, eu quero fazer no Maracanã, Maracanã, né? Monumental foi minha primeira viagem pelo canal. Não, o Parque Central do Nacional foi minha primeira viagem pelo canal do Baldaço. E depois queria ir pro Maracanã só. Quer responder um cara aqui, ó? Canal do Lucas Fontes. Temos gás aí? Ah, para, Fontes. Tu tá muito faceiro. Saudades do Fontes, tá? Saudades do Fontes. Eu teria muito mais prazer em estar aqui com Fontes agora, desse lado, do que com esse trio aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Como é que é o nome? Do Lucas, né? O Fontes que tá com uma unha desse tamanho agora. Tá unhudo. Que se Fontes, assumiu, né? cortador de unha. Tu pede em qualquer lugar, tem pra vender, tá? E quer largar corneta e... Ele tá tudo gozadinho. Mas Aliás, vocês do chat aqui agora, todos homenageiem Lucas Fontes agora no chat aí. Ele que tá olhando. Prestem uma homenagem pra Lucas Fontes que ontem... Nação, o Flamengo pegando o Internacional aí, né? Nas oitavas da Libertadores, né? A gente sabe que Libertadores, pessoal, não tem jogo fácil, né? É sempre jogo difícil. Não tem jogo fácil. Mas sem sombra de dúvida, é um adversário que o Flamengo pode vencer, pode passar tranquilamente. Claro, quando eu digo tranquilamente, é que pode passar, né? A gente sabe que Internacional e Flamengo não vai ser um jogo tranquilo, né? A não ser que uma das equipes deixe o jogo tranquilo. A gente espera que seja o Flamengo, né? O Flamengo que vem numa crescente, o Internacional vem numa decadência gigantesca, né? A verdade é essa. Perdeu, inclusive, o jogo antes do Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Fluminense. O torcedor do Inter reclama, mas no fundo ele sabe que o retrospecto com o Flamengo é de deixar os torcedores do Colorado desesperados, né? Porque 2019 foi 2 derrotas, inclusive lá no Inter, né? Lá no campo do Inter. O Flamengo já fez um jogo com o Internacional esse ano. Estreia do Campeonato Brasileiro. Para mim, poderia ter vencido, apesar de vários desfalques que o Flamengo teve naquele jogo, mas isso aí não é justificativa. E o grupo do Flamengo ali, né? A chave do Flamengo, uma chave bastante interessante. Eu acho que o torcedor do Flamengo tá animado, né? Porque se passar pelo Inter, pessoal, vai parar na final. Podemos dizer que o Flamengo, se passar pelo Inter... Ok, muitos dizem, não, mas tem o Peñarol aí. Pessoal, vamos ser realistas, né?
Não dá para comparar a chave do outro lado, né? Tem Palmeiras, São Paulo, River Plate, Racing. Racing não, né? Acho que ou é Racing, não tô lembrado, né? Então, sem sombra de dúvida, a do outro lado é uma chave mais complicada, né? E já desse grupo aqui, se o Flamengo passar pelo Inter aí... Se passar não, a gente espera que passe, né? Espera que o Flamengo faça um grande jogo. Volto a lembrar, pessoal, é daqui a 2 meses a final, né? Ainda esse mês ainda vai ter o Mundial de Clubes, né? E as oitavas é daqui a 2 meses, né? Então, tem muita águas para rolar, né? Tem reforços, né? Muitos clubes, como a gente sabe aí, por exemplo, o Internacional pode ser que perca alguns jogadores. Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo não perde ninguém e vai chegar a jogadores, né? Jorginho, se especula muito o Flamengo atrás de mais alguns atacantes. Então, acho que o elenco do Flamengo, além de ser já um elenco qualificado, o Flamengo ainda vai fazer mais contratações, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista tá animado, né? E para mim o sorteio foi bom. Foi bom. Poderia ter sido pior, né? Poderia pegar um River, poderia pegar um Palmeiras e ficar de um lado de uma chave complicadíssima, né? Pegou o Internacional, que para mim desses cabeça de chave era o mais fraco, temos que ser realistas. Para mim desses cabeça de chaves aí, o Internacional era o mais fraco, é o time que vem numa decadência gigantesca. Não consegue vencer de ninguém. Para mim, grande parte da mídia coloca o Internacional num patamar que para mim ele não merece. Quando eu digo não merece, que não tá jogando bola para isso, né? Se o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas de Libertadores, oitava de Copa do Brasil, e a mídia diz que o Flamengo tá numa fase ruim, e você imagina o Internacional, né? Tá lá embaixo do Brasileirão, quase que não se classifica na Libertadores. Copa do Brasil, pode dar Flamengo Internacional novo, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. O Flamengo com o futebol que tá jogando, eu acho que não precisa temer o Internacional, né? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que são os gaúchos que precisa temer o Flamengo, né? Até porque o retrospecto, quando se fala Flamengo Internacional, ele sabe que o Flamengo sempre levando vantagem. A gente espera que leve vantagem mais uma vez, que o Flamengo passa o trator, passa o caminhão rumo às quartas, e essa chave aí, pessoal, tá cheirando uma final do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.